Seja bem-vindo a mais uma estalagem do fim do mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje vamos falar sobre A Hora das Bruxas, de Anne Rice. Mas antes de começarmos o episódio, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, piramida a gente, compartilha com seus amigos. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Também não esqueça de clicar no botãozinho de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube para você receber todas as notificações e não perder quando sair um episódio novo. E é claro, você ainda ajuda a gente a alcançar um número maior de ouvintes. Então, ajuda Segue nós. a gente. E você sabe, mas não custa lembrar que esse episódio contém spoiler do livro. A gente vai contar toda a história, porque, enfim, tem muitos detalhes. Então, presta atenção que se você é spoilerfóbico, esse episódio não é pra você. E é importante lembrar que esse livro é um livro adulto, ele é para um público adulto, e ele trata de temas muito delicados. Então, se você é sensível a temas como estupro de vulnerável, suicídio, enfim, violência, incesto, enfim, esses temas, é melhor você não ler esse livro, porque ele tá repleto dessas temáticas. E recados dados, vamos para o episódio. Antes da gente começar a falar do livro, vamos falar um pouquinho sobre a Anne Rice, né? Ela é uma autora super conhecida, pelo menos pela principal obra dela, né? São as Crônicas Vampirescas. E principalmente sobre o livro Entrevista com o Vampiro e o filme, né? Que fez super sucesso. Então a gente resolveu falar aqui alguns pontos importantes sobre a vida dela que talvez não sejam tão conhecidos assim. A Anne Rice nasceu em 1941, em Nova Orleans. Curiosamente, ela recebeu o nome de Howard. É um nome masculino, né? Assim. Parece que foi meio que uma coisa da mãe dela, assim. Entendi. Que ela achava que uma garota com o nome de Howard seria interessante porque, sei lá, esse nome abriria portas pra ela. Entendi. Não sei exatamente como. Que curioso. Eu sei que nos Estados Unidos tem muitos nomes que são unissex, né? Mas eu acho que Howard já é um pouco demais, né? Pelo menos eu nunca conheci uma Howard, mas, né? Nunca se sabe. Verdade. Enfim, e esse nome foi em homenagem ao pai dela, né? Depois ela escolheu o nome de Anne e em 1947 o nome foi oficialmente alterado. Isso Howard não pegou, claramente. Quando a Anne tinha 15 anos, a mãe dela morreu por conta do alcoolismo. E isso é um fato que marcou muito a autora, porque é um tema que volta em muitas das histórias dela, né? O pai dela acabou se casando novamente depois da morte da mãe dela e se mudou com a família para o Texas. E lá no Texas, a Anne conheceu seu futuro marido, Stan Rice, que é poeta e pintor. Uma família bem artística. Não é? E eles ficaram casados por muitos anos, né? Até ele falecer. Foram, acho que, uns 40 anos de casamento. Nossa. É uma vida juntos, né? Sim. A Anne se formou em escrita criativa pela Universidade de São Francisco e o seu primeiro livro lançado, que foi Entrevista com o Vampiro, em 1976, foi um grande sucesso. E é que a gente conhece, né? E depois disso ela escreveu mais de 40 livros. Então, se o Entrevista com o Vampiro foi o primeiro livro dela, acho que eu passei a informação errada no episódio passado, porque eu falei que o Vampiro Lestat era o primeiro das Crônicas Vampirescas. Então, se é uma entrevista, o Vampiro Lestat deve ser o segundo. Enfim, fica aqui a correção, porque eu sempre me confundo e falo as coisas meio erradas. E ela tem muito livro, né? Então dá pra se confundir. Muito, dá demais. Inclusive as séries, elas se mesclam, né? Então, assim, é pura confusão. E como eu também não sou uma especialista em Anne Rice, posso cometer um erro desse, né? Vocês me perdoam. Enfim, a Anne foi criada numa família católica, mas quando ela cresceu, se tornou adulta, ela virou agnóstica. Apesar disso, o catolicismo, né? Enfim, tem uma certa influência nas obras dela. Ela tem uma coisa meio que uma ida e vinda aí, né? Com Sim. o catolicismo, né? É uma relação bem de altos e baixos. E alguns dos autores que a influenciaram são Charles Dickens, Virginia Woolf, John Milton, Shakespeare, que, enfim, né? Maravilhoso. As irmãs Bronte e o Stephen King. Ela passou por muitos momentos difíceis na sua trajetória, perdeu a mãe muito cedo, né, e isso marcou ela muito. E depois de adulta, ela perdeu uma filha.
E isso também foi uma coisa que marcou muito a sua história, e ela resolveu imortalizar a filha com a personagem Cláudia, de Entrevista com o Vampiro. Que, pra quem não conhece a história, é uma personagem criança que é transformada em vampiro, e assim, ela permanece imortal, né? Mas ali na forma de criança. E, enfim, é uma personagem que eu confesso que eu não gosto muito do filme, né? Eu não li o livro, mas que depois que eu soube disso, eu achei assim, foi fofo, vai. Eu comecei, acho que, a ver a personagem com outros olhos. E houve um momento na sua carreira, mais um marco aí, né, de um evento que muda as coisas pra ela, que foi quando seu marido morreu em 2002, que ela decidiu parar de escrever sobre vampiros e essas criaturas fantásticas e decidiu se voltar pra literatura cristã. Ela tem uma série de livros sobre a vida de Jesus Cristo, que eu confesso não tenho interesse em ler. Sou muito mais interessada nas bruxas e nos vampiros. Eu sei que é um momento, assim, polêmico pros fãs da Anne Rice, né? Sim, super. Nossa, imagina a sua autora, sei lá, favorita da vida, que escreve livros sobre criaturas tenebrosas, livros assustadores, ela começa a falar de Jesus Cristo, tipo, nada a ver. Além de tudo isso, a Anne tem uma escrita super erótica, então Sim. Você fica assim, meu Deus, que aconteceu com ela, com essa mulher pra ela? Né? Morreu e foi substituída. Ela volta, né, pro tema antigo volta. dela. Foi um... É tanto que as Crônicas Vampirescas, ela voltou a publicar um livro, acrescentou um livro novo à série, né, agora nos últimos anos. Enfim, se você quer mais informações a respeito dela, a gente indica um episódio do podcast Ponto G, que é um podcast que já acabou, mas o episódio ainda tá no ar, vale a pena procurar, que é sobre a vida da Anne Rice, é bem interessante. E ele é apresentado por duas podcasters que a gente adora, né, Carol? Sim. Que é a Ira Croft e a Juliana Ponzi, que é a Ponzuzu no Twitter, eu só consigo pensar nela como Ponzuzu. Acho elas maravilhosas. E elas apresentam o Mundo Freak Confidencial. Sim, vale a pena escutar os dois, inclusive. Sim, com certeza, são maravilhosos. Vamos agora pro livro. Só para contextualizar, esse livro, ele tem 2 volumes. Na verdade, é uma trilogia de 4 livros, porque aqui no Brasil foi dividido A Hora das Bruxas em 2 volumes. Então, assim, são 2 livros, mas é um livro só. Então, se você comprar só o primeiro, você vai ficar sem o resto da história. É isso que nós queremos dizer. Não, importante ter os dois. inclusive, eles são, assim, literalmente partidos ao meio, assim. O primeiro termina no capítulo 37 e o segundo começa no 38, Isso. né? Porque não vai gringa... nem fazer sentido, não é o cliffhanger nem nada. Não, realmente, não é. O resto do livro tá no Na outro. verdade, é um corte tão brusco que ele é até um pouco broxante, assim. Porque eu fico, cadê o resto? E aí, foi nesse momento que eu descobri que, na gringa, ele é lançado como um volume único. Aqui, talvez por alguma escolha editorial, não sei, a editora Rocco preferiu lançar o livro em todas as suas edições, né? Porque já foi lançado, acho que em 2 versões diferentes. Espero que numa terceira, porque eu quero muito comprar com capa dura. Que eles estão relançando, né? As Crônicas Vampirescas. Sim. Enfim, aqui eles resolveram lançar dividindo o livro ao meio. Rocco, se você estiver ouvindo, manda pra nós. Enfim, vamos para a história. Vamos, porque a história é longa. É longa. Tem muito que contar. Tudo começa em Nova Orleans, nos Estados Unidos. A narrativa ela inicia com um relato de um médico que fazia visitas rotineiras a uma paciente em especial, né, para aplicar remédios nela. O narrador onisciente ele vai revelando pra gente o que é que esse médico pensa, as sensações que ele tem enquanto ele tratava aquela paciente, e a gente vai percebendo que aquele ali não foi o primeiro médico a acompanhar essa paciente e muito provavelmente não seria o último, né? A paciente em questão ela é a Deidre Mayfair, que é uma mulher que, apesar de ter pouco mais de 40 anos, ela estava num estado já, assim, de demência, né? Um estado catatônico. Ela não falava, não se movimentava, enfim, ela não esboçava nenhuma reação. E ela morava dentro de uma mansão junto com outras tias idosas, todas as mulheres mais velhas. Essa mansão, ela dava toda a aparência de que um dia foi um lugar muito elegante, chique, até pelo endereço dela, né, que ficava numa das ruas mais chiques lá de Nova Orleans, mas estava tudo caindo aos pedaços.
E essa família era conhecida pela fortuna, até porque não tinha como ser diferente, né? Onde eles estavam ali, tinha que ser muito rico para morar ali. Mas, né, vamos deixar essa informação no ar. Isso é importante, mas a gente só vai voltar a falar sobre isso mais adiante. E aí, então, a gente vai descobrindo aos pouquinhos que aquela não era uma família qualquer e também aquela casa não era uma casa qualquer. A gente vai acompanhando longos relatos de médicos, padres, freiras, colegas de escola, vizinhos, todo mundo que morava ali perto daquela casa, né, que em algum momento tiveram contato com aquela família. E todos esses observadores, eles comentam que eles sentem algo de maligno vindo da casa, né, e que muitos deles foram surpreendidos por uma figura misteriosa de um homem que aparece de terno ali nos jardins, ou até mesmo dentro da casa e desaparece sem ninguém perceber, né. Naquela família, né, nos Mayfair, as pessoas, né, a boataria dá conta de que muitas das mulheres da família, elas tinham poderes místicos. E muitas desgraças, né, muitas coisas ruins cercavam a história da família Mayfair. Mas o fato é que eles eram uma família tradicional ali em Nova Orleans. E esses boatos de origem sobrenatural que envolviam a família eram coisas tão, às vezes, fantasiosas que beirava a lenda urbana ali na cidade, né, na vizinhança. A autora, ela vai contando pra gente de uma forma muito instigante, né? Ela vai contando a história da família Mayfair pela ótica desses outros personagens e você percebe que ela meio que vai dando voltas em torno da casa. A gente não sabe exatamente o que é e a gente vai catando informações das impressões desses personagens que em algum momento tiveram as vidas entrelaçadas com essa família. E, na verdade, o que essa maneira de escrever dela vai fazendo é dando pra gente aquele, meio que um sinalzinho de alerta, sabe? De que tem alguma coisa sinistra, tem alguma coisa bem estranha acontecendo por ali. É essa narrativa meio que circular, né? Que vai falando muito, mas sem falar muita coisa, né? Sim. E isso deixa a gente mais, assim, cria mais antecipação, né? Com certeza. A impressão que eu tive lendo é que realmente ela queria trazer essa atmosfera tanto da cidade como da casa e de que tem alguma coisa ali, mas, assim, o que vai chegando pra gente como leitor é uma fofoca, é uma impressão, é uma história. Quase como se nós fôssemos pessoas que moravam naquela cidade, a gente conhecia aquela casa por passar sempre em frente. E aí a gente comentava com alguém e a pessoa contava uma coisinha, depois a gente descobria uma coisa ali. E aí você vai criando aquela mística ao redor da casa e da família, mas sem entender o que acontece de fato ali dentro, né? E aí, enquanto a gente entra de fato na história, essas informações vão chegando. Eu acho isso muito legal. Apesar de ser um começo um pouco lento, um pouco difícil, porque parece que a história não tá andando, né? Mas que é uma imersão que eu acho que faz sentido dentro da proposta que ela traz, né? A forma que ela quis contar a história. Ela não poupa palavras, vamos dizer Sim, assim. não então, mesmo. realmente, esses personagens, a maioria deles não tem importância pra trama. Mas eles como não tu vão falou, voltar, né? Isso, eles estão ali pra criar aquela aura de mistério em torno dos personagens principais, né, da trama. E outra coisa em comum desses testemunhos que a gente vai ouvindo é que todos eles, em algum ponto, se encontraram com um respeitável homem inglês, né, chamado Aaron Light, né, que dá ouvidos a essas pessoas e escuta essas histórias que elas têm a contar sem julgar, nem achar que é absurdo, nem bobeira, né. Num primeiro momento, a gente não sabe quais são as intenções dele, mas a gente sente, através dos relatos dos personagens, que é como se ele emanasse uma aura do bem, né? Sim. E é curioso que a forma como os diálogos com ele acontecem, né, dos personagens com ele, você percebe que ele começa a responder coisas que a pessoa não perguntou. Sim. E em nenhum momento é dito assim, ele está lendo o pensamento daquela pessoa, mas você, leitor, consegue entender isso. Porque acontece de forma muito sutil, mas repetidamente, né? A pessoa pensa assim, não sei se eu posso confiar nesse cara. E ele pensa, ele fala, você pode confiar em mim. E aí você fica, opa, ele leu o pensamento da pessoa, entendeu? E é muito legal. Eu gosto muito da forma como ela apresenta essas características, sabe? Uma outra coisa que é dita é que a Deirdre, ela teve uma filha antes da saúde dela piorar, mas essa filha aparentemente não sabe nada sobre ela, porque se soubesse, assim, nunca visitou, nunca se encontraram, né?
Enquanto isso, a gente é apresentado ao Michael Curry, que é um homem que construiu uma carreira para ele, né? Ele saiu de uma parte muito humilde de Nova Orleans, estudou, prosperou, saiu da cidade e fez a carreira dele no ramo da restauração de casas antigas. E aí, o que a gente sabe é que ele recentemente se envolveu num acidente quase fatal. O Michael, ele passou por uma experiência de quase morte e isso mudou a vida dele completamente. Ele se afogou, né? E enquanto a vida dele estava naquele limbo ali de morto e vivo, ele teve visões de um grupo de pessoas que deram para ele uma missão muito importante. O Michael, ele de fato chegou a estar morto, mas aí ele foi ressuscitado, né? E apesar de ele ter voltado à vida com essa certeza de que ele tinha esse propósito, essa missão para realizar, ele infelizmente não conseguia se lembrar de nada. Ele só sabia que ele tinha que fazer isso desesperadamente. E um efeito colateral dessa experiência foi que ele adquiriu uma estranha habilidade de ler objetos. Ele conseguia tocar no objeto e ler as impressões sobre quem tocou nesses objetos, e às vezes ele ia longe assim na história do objeto. Quanto mais ele focava, né, apesar de que ele não conseguia muito isso no começo, depois que ele vai desenvolver essa habilidade melhor, mas ele vai conseguindo tirar mais e mais informação e entender melhor sobre esse objeto. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente acrescentar é que nesse momento em que ele se afoga, ele não mora mais em Nova Orleans. Acho que na adolescência dele, ele vai embora, depois da morte do pai, e vai morar em São Francisco. E é lá que ele constrói a carreira dele, enfim, é lá que ele vai e sofre esse acidente. E duas outras coisas que vale a pena falar sobre o Michael também é que, ele sempre teve uma conexão com essa casa da família Mayfair, né? Ele sempre se sentiu atraído e olhava pra casa de uma forma assim que ele não sabia bem o que explicar, mas ele, mesmo depois de muitos anos, ele lembra dessa casa, né, depois de morando em São Francisco, e que ele é uma das pessoas que viu o tal do homem que fica ali ao redor da casa. Inclusive, o viu numa igreja, numa noite de Natal. Isso. Né? Que é um momento muito significativo pra ele, o Natal. Sim. Ele amava muito o Natal. Isso. O Michael, ele, nesse momento aí, chegou o momento Michael Curry vida e obra. Sim. Sério, a Anne Rice pega a vida do Michael, assim, começa a contar tudo. Sei lá, praticamente do dia que ele foi parido até o momento atual. Sim. A gente vai passeando pela infância dele, que ele sempre foi um menino muito ligado às artes visuais, ele gostava de cinema, ele amava arquitetura, e isso, né, foi levando ele pra carreira que ele construiu, né, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito, assim, meio que da força bruta, né, de trabalhar pesado, ele também é uma pessoa muito sensível, muito artística, né. Enfim, como a Clá falou, tem essa questão de que ele via sempre o homem, né? O homem. E até então, ele achava que ele poderia, de fato, ser uma pessoa, né? Enfim, depois que a gente conhece bem o Michael, a gente percebe que essa revelação, né? E esses poderes, na verdade, não fizeram bem a ele. Ele ficou muito obcecado em descobrir o que eram as visões, o que elas significavam. E esse poder recém-adquirido estava levando ele à loucura. Ele estava quase enlouquecendo. Ele chegou a um ponto de abandonar tudo, emprego, tudo, e ficar trancado em casa, alcoolizado, porque ele não conseguia processar todos esses estímulos que vinham através dos objetos, né? Colocou luvas nas mãos para não tocar em nada e passava os dias embriagado. A única coisa que, de fato, tirou ele dessa letargia foi o desejo dele de encontrar quem que tinha salvado ele e tocar no lugar onde ele havia sido levado após o resgate, né? E aí um médico que estava tratando dele consegue esse contato com essa pessoa e arranja um encontro. E aí era a Rowan Mayfair que havia salvado ele e concordou em se encontrar com ele. A partir desse momento, a gente vai pra perspectiva da Rowan. A Rowan é filha da Deirdre, que é aquela personagem que a gente falou, que tava lá na casa da família Mayfair, e que, logo que ela nasceu, ela foi adotada por uns parentes distantes, né? A Ellie Mayfair e o Graham, que moram na Califórnia, levaram a criança pra lá, ela bebezinha, na verdade, e ela não teve mais nenhum contato com a família. Então ela não conhece a história, ela não conhece os mitos por trás da família Mayfair, ela não conhece a casa. Ela, na verdade, nem sabe que a origem da família dela é de Nova Orleans, enfim. Ela realmente não sabe muito sobre qual a história dela, né?
ela não tem Sim. contato com ninguém. A Ellie, a mãe delas, teve muito cuidado de protegê-la de toda essa história. E a gente vai entender ao longo do livro, né, ao longo da história, o porquê, né? Que é uma história bem sanguinolenta, bem complicada. E aí, lá em São Francisco, ela se formou médica, ela é uma neurocirurgiã brilhante e tem uma carreira promissora. Recentemente, os pais dela adotivos faleceram e ela se tornou uma pessoa solitária, né? Ela tem uma rotina muito rígida, ela faz as coisas sempre do mesmo jeito e ela passa muito do tempo dela trabalhando, né? Assim, o foco dela é na sala cirúrgica, né? E tá sempre, enfim, nos casos mais difíceis. A gente vai vendo, né, nessa perspectiva dela, nesse capítulo que foca nela, que ela tem uma certa habilidade de salvar a vida das pessoas, sabe? É como se ela conseguisse... Uma coisa meio paranormal, né? Isso, exatamente. Que é algo que aconteceu com o Michael também, quando ela o resgata, né? Que ele já tava desacordado, já não tava mais respirando, mas ela insiste por muito tempo até fazer ele voltar à vida. E quando ela tá em cirurgia, ela também consegue, de uma forma inexplicável, entender qual é o problema daquela pessoa e resolver a coisa, mesmo assim, quando é um dos casos mais difíceis, ou talvez um caso que não tenha muita solução, sabe? E é uma característica até que outras pessoas ali ao redor conseguem perceber nela, né? E aí, como é que ela vem a salvar o Michael, né? Ela gostava muito de navegar. Era, tipo, a paixão dela depois do trabalho. E aí, com a morte dos pais, ela passou a viver basicamente no barco que ela tinha. E era a paixão dela, né? A família dela... Os pais adotivos tinham muito dinheiro, ela herdou uma grana, mas ela vivia bem como médica. Enfim. Dinheiro não era problema, né? Não era problema. E depois vai se tornar menos ainda, né? Enfim, tô me antecipando. E aí ela vivia nesse barco, porque era uma coisa que ela adorava. E ela fazia sozinha, assim, ela se virava, captando o barco. Maravilhosa. E aí, navegando num dia, ela acaba encontrando o Michael, né, desacordado ali no meio do mar. Ela o resgata e traz ele de volta à vida. E aí, justamente por ela ser uma médica, ela prefere, enfim, não se envolver com esse caso, porque na mídia, essa história acaba crescendo muito por conta desse poder do Michael, né? E aí, no hospital, quando ele tá se recuperando do afogamento, todo mundo acaba percebendo que ele tem essa habilidade. E aí vem jornalistas, vem televisão, enfim, vem um monte de gente, ele a princípio fala com todo mundo, e essa história cresce de uma forma descontrolada, né? E aí, tanto que depois disso ele se torna recluso, como a Carol falou, justamente porque ele não dá mais conta de tanta gente ali querendo consumir desse poder dele, né? Querendo que ele toque alguma coisa, que dê alguma informação pra ele. E aí ela sabe desse caso, mas ela não se envolve. É isso mesmo, né? Eu tô confusa. Ela não sabia muito, aí depois ela fica com vontade de falar com ele, mas fica meio que com medo, receosa, sei né? lá, não quer incomodar. Entendi. E chega a mandar uma carta pra ele, mas como ele tava em casa com um monte de... carta. Ele recebe muita correspondência, né? E a carta dela acaba nunca sendo aberta, é verdade, é isso mesmo. Eu sei que depois de um certo tempo, o Michael consegue, né, por intermédio desse médico, marcar esse encontro, a Ron aceita e ela acaba indo buscá-lo na casa dele. E lá na frente da casa tem uma pessoa que eles acabam não prestando muita atenção. Depois a gente vai descobrir que é um personagem que a gente já viu antes, né? Tal do Aaron Leitner. Os dois conversam bastante. O Michael, o objetivo dele é voltar no barco e tocá-lo pra ver se ali, o local em que ele havia morrido e sido reanimado, né? Ele conseguia ter alguma conexão com o que ele viu lá do outro lado, né? Enquanto ele estava desacordado. Porque ele não lembra, né? Ele lembra que ele havia encontrado algumas pessoas que elas tinham mandado ele de volta com algum propósito, mas ele não consegue lembrar o que é, e isso tá corroendo ele. Então... ele acredita que tocando no barco ele vai conseguir acessar essa memória. No barco ele acaba não conseguindo descobrir nada, mas esse encontro acaba não sendo sem propósito, sabe? Acaba tendo um objetivo ali, que é o quê?
criar uma conexão, né? Acaba rolando um romance entre Michael e Rowan. Eles se conectam sem saber dessa origem em comum dos dois, né? Em Nova Orleans. Rola uma tensão sexual ali, eles acabam dormindo juntos. E assim, é uma conexão tão forte que eles já estão ali quase como um casal. Sim. No final, sabe? Porque ele resolve, né? Antes desse encontro, ele já havia resolvido voltar a Nova Orleans, porque lembra que ele tem aquela coisa, a conexão com a casa, ele sente que ele precisa voltar lá. E aí ele comenta com ela, e ele acaba, por exemplo, adiando um voo pra ficar um tempo mais com ela, não é? Então, assim, eles já estão quase como um casal, sabe? Eu acho esse momento muito curioso. Ela basicamente convida ele pra morar ali na casa dela, né? Isso, exatamente. O que eu acho um pouco estranho, porque, né, assim, você não convida uma pessoa que você acabou de conhecer pra morar com você. Mas a Rowan faz isso. Principalmente um doido que... Não é alcoólatra. Né? Enfim, depois desse encontro, o Michael acaba indo, de fato, pra Nova Orleans, porque ele sentia que precisava ir pra lá, e a Rowan fica em São Francisco. Em Nova Orleans, o Michael, ele passa um vexame, ele acaba bebendo muito, a gente falou, né, que ele é alcoólatra, e ele usa o álcool muito como uma forma de anular, de, sabe, nublar o que ele tá sentindo, toda essa situação que é muito difícil pra ele, e também por conta desse toque, né, que ele tem. Ele usa as luvas, mas mesmo assim, a bebida acaba sendo usada nesse sentido de aliviar tudo que ele tá sentindo, todo esse sofrimento, porque foi uma experiência muito traumática. E aí, como eu falei, lá em Nova Orleans, ele passa esse vexame. Isso acontece na frente da casa, né, da casa da família Mayfair. E ele acaba vendo o tal do homem, não é? E ele quase toca nele e ele sente um certo ímpeto pra tocá-lo, porque ele acha que tocando ele vai sentir alguma coisa, vai descobrir alguma coisa. Ele sente que aquela casa, sabe, tem alguma relação com o que ele tá vivendo. Só que aí o taxista que tava com ele acaba dizendo assim, cara, tu tá fazendo aqui um escândalo, essa região é uma região rica, é melhor a gente ir embora. E acaba tirando ele de lá e acaba levando ele pro hotel onde ele tava hospedado. Então, nesse momento, ele acaba conhecendo o Aaron Leitner, que se apresenta como um participante, né, alguém ali que pertence a uma organização chamada Talamasca. E ele tem uma mensagem muito importante pra passar pro Michael. E essa mensagem, ela tá relacionada a Rowan, e o Michael já tá 100% apaixonado por ela, então acaba que falar sobre a casa, falar sobre a família Mayfair, e dizer, e ele fala, né, que a Rowan tá relacionada a essa família, e isso atrai o Michael e faz com que ele vá junto com o Aaron pra uma casa, enfim, acho que é uma fazenda. É um lugar, né, que acaba servindo como o ponto ali do Talamasca na região, que é um pouquinho distante de Nova Orleans, e lá ele vai apresentar pro Michael o documento que ocupa metade desse livro, que seria algo como um relato, né, dos participantes dessa organização ao longo de séculos sobre a família Mayfair. O Michael passa, acho que, mais de um dia inteiro lendo, ele não dorme, assim, dorme por pouquíssimas horas, lendo, porque ele precisa entender tudo que tá acontecendo, né, o que o Aaron fala pra ele é muito instigante, sabe? E aí ele precisa entender aquilo tudo, e o Aaron bate muito na tecla de que o Michael só deve conversar com a Rowan de novo quando ele terminar de ler, porque a Rowan pode ser perigosa, principalmente depois do que vai acontecer no dia seguinte, né, que o Michael tá lendo o documento, que a mãe da Rowan, a Deidre, que é aquela personagem que a gente apresentou no início do episódio, ela falece. A Rowan não tem nenhuma conexão com ela, como a gente falou. Ela acaba descobrindo isso apenas porque uma familiar, né, que morava com a Deidre, liga pra casa dela, e ela tava lá, atendeu, e essa familiar, ela acaba pedindo pra falar com a Ellie, né, que era a mãe da Rowan. Só que a Ellie morreu. Essa pessoa não foi avisada, não sabia, porque, enfim, quando a Ellie faleceu, a Rowan não conhecia ninguém da família, então ela não teve como avisar ninguém sabia que a Ellie havia morrido. E aí, nessa conversa, elas até são meio grossas uma com a outra. Nessa conversa, a pessoa que ligou, que é a Carlota, ela acaba contando pra Rowan que a mãe dela havia morrido. A Rowan fica muito, muito abalada com essa informação, porque até então ela não tinha nenhum tipo de informação sobre a mãe dela biológica, não é? E sim, a mãe dela, a Ellie, havia feito um documento de... Como é que fala quando a pessoa morre?
documento que ela deixa com todos os bens, um testamento. Isso, perfeito. O testamento dela deixava tudo pra Rowan, mas pedia que ela não voltasse a Nova Orleans, né? Então eu acho que ela sabia sobre Nova Orleans. Eu acho que antes eu disse que não sabia. Eu acho que a promessa era, tipo assim, nunca tente descobrir nada sobre seus pais biológicos, assim, uma coisa bem genérica, né? Isso. Pra não dar nem pista. Isso, exatamente. Então, ela não podia se envolver com o restante da família, ela não podia ter contato nenhum. E na hora que a Rowan descobre, né, que a mãe dela faleceu, ela caga pra isso, assim. Tudo bem que era um pedido da mãe dela morta, né? Mas ela precisava dessa conexão, ela precisava vê-la. E aí ela dá um jeito lá, ela transfere o trabalho dela, né? Os turnos dela no hospital pra outro profissional. Ela abre mão de tudo que tá lá, deixa a casa do jeito que tá, enfim, ela vai embora, dá um jeito de ir pra Nova Orleans pra conseguir participar, né, dos ritos fúnebres da mãe dela e vê-la por uma última vez, ou primeira também, né, no caso. Na casa dela, na madrugada, antes dela viajar, ela tem a impressão... acho que ela tá dormindo, ela tá acordada, mas é madrugada. E ela tem a impressão que tem uma pessoa na casa. E aí ela acaba vendo um homem, que depois a gente vai descobrir que é o homem da família. E aí, isso ela descobre antes de saber que a mãe havia morrido, né? A Deidre. Isso. É quase como se aquilo viesse como um anúncio. E depois, mais pra frente, a gente vai entender por que ele apareceu exatamente nesse momento. E quem ele é e tudo mais. Como a gente falou, né? A Rowan e o Michael, eles têm essa relação já... Foi só um encontro, mas já são amores da vida um do outro. E aí ela tenta entrar em contato com ele enquanto tá indo... Vai ficar no mesmo hotel, só que ele tá lá no lugar do Talamasca, tá lendo lá os arquivos, então ele descobre lá pelo Aaron que a Deidre morreu, que a Rowan tá indo pra lá, mas como o Aaron bateu muito na tecla que ele precisa ler tudo do arquivo antes de encontrar com ela, ele acaba não apoiando, digamos, nesse momento, ele não faz nenhuma ligação, não retorna as ligações dela, porque ele precisa terminar essa leitura, né, antes de encontrá-la. E aí o arquivo vai falar da origem da família Mayfair, que lá no século XVII, uma mulher muito humilde, né, ela era tipo uma curandeira lá na Escócia, ela acaba invocando uma criatura, um espírito, um demônio, não fica muito claro nesse momento, e eles fazem um certo tipo de pacto, e essa criatura é que a gente vai ver, que vai acompanhar todas as gerações de mulheres importantes da família Mayfair. Esse arquivo é muito longo, como eu falei antes, ele ocupa mais ou menos metade, né, dos dois livros, que na verdade é um livro só. Então, assim, é muita informação, a família, ela só cresce, e cresce, e cresce, então não vai dar pra gente destrinchar tudo isso. E também é bom porque fica aí algumas coisas novas pra vocês quando forem ler o livro, né, pra quem não leu ainda. Enfim, a gente vai focar só naquelas personagens que são mais importantes, que tem alguma coisa mais, assim, que faz sentido aqui pra gente contar essa história, tá certo? E aí essa criatura, né, que eu falei, que a Suzanne, que é essa primeira mulher, primeira bruxa Mayfair, que ela invoca, vai se chamar Lasher, né, esse é o tal do homem, e ele vai, como eu falei, tá ali presente em todas as gerações da família Mayfair, sempre conectado a uma mulher mais poderosa, a uma mulher que vai ser a bruxa daquela geração da família. E ele vai usar os seus poderes, ela vai usar os poderes dele, né? A gente não sabe bem quem controla quem, pelo menos não nesse momento, pra crescer financeiramente, pra se livrar de alguns inimigos, pra resolver alguns problemas, enfim. Só que nesse momento da história, é interessante porque a parte da Suzanne é muito rápida, a gente vai ver a parte da filha dela de forma bem, bem detalhada, da filha e da neta, né, que são a Deborah e a Charlotte, porque tem um personagem que era do Talamasca, que ele tá envolvido diretamente com essas duas bruxas. Inclusive, ele se envolve sexualmente com a Deborah, ela acaba tendo a filha Charlotte, e depois a Charlotte acaba dando um jeito ali de ter uma relação sexual com ele e tendo filhos com ele. E é aí que começa todas as relações incestuosas que só vão se repetir em todas as gerações futuras da família Mayfair, não é? E aí essa parte desse personagem, que é o Peter, esse personagem, né, o Peter, ele é
do Talamasca, como eu disse, né? Ele se envolve com essas duas bruxas. E então a gente tem um relato dele mesmo, né? Assim, contando tudo que acontece, que, em forma de cartas, que são longas. Muito longas, assim. Foi uma das partes, pra mim, mais difíceis de ler. Depois dessa participação dele, que inclusive ele é morto pelo Lasher, o que a gente vai ter são impressões, são pessoas que estão ali observando, alguns contatos do Talamasca que se aproximam de alguma forma da família, mas nunca um relato tão de dentro da família Mayfair, né? Então acaba sendo um relato menos pessoal, como o do Peter, que é muito chato, eu confesso. É a parte mais difícil de ler o livro pra mim. Mas uma coisa importante de dizer desse começo da história dos Mayfair, né? Que a história do Petir, ele tá muito envolvido com elas. E uma coisa que tem que ser esclarecida é que é uma junção de duas coisas. Existe o poder que elas têm. Elas já têm esse poder paranormal forte. Isso combinado com o Lasher, né? Sim. Não é ele que dá o poder a elas. Elas conseguiram conjurar ele porque elas têm o poder. E o Petir, ele era muito forte também. Ele tinha muitos poderes. Então, foi uma combinação da propensão delas com a do Petir e junto com os poderes do Lasher. Então, esse conjunto foi muito importante para elas se tornarem o que são, né? Inclusive, essa união aí entre pessoas poderosas e o fato de que os Mayfair vão sempre casando entre eles é uma tentativa de aumentar esse poder, né? Muitas vezes de forma consciente e muitas outras não. Acaba sendo um costume da família de primo casar com primo, mas que no fim das contas, principalmente ali no legado, né, que são essas bruxas principais, a tentativa é sempre de uma combinação de um pai e uma mãe poderosos para gerar uma filha, né, uma bruxa ainda mais poderosa. Isso também tem uma intenção, a gente vai descobrir um pouco mais pra frente, mas não tá relacionado apenas em ter bruxas poderosas, mas com os propósitos aí do Lasher, que vai demorar, mas a gente vai entender quais são. E aí a gente vai, né, nesse relato, né, do Talamasca, a gente vai ver que a família vai fugir da Europa, porque, enfim, caça às bruxas, a gente sabe o que aconteceu na época da Inquisição. Eles vão passar um período até longo ali, eu acho que umas 2 ou 3 gerações de bruxas em Santo Domingo, e depois eles acabam indo para os Estados Unidos e se estabelecendo primeiro numa fazenda próxima a Nova Orleans e depois na casa de First Street, em Nova Orleans de fato. E aqui a gente vai terminar, assim, num corte bem brusco mesmo, a primeira parte do livro, porque como a gente falou lá no começo, a Carol falou, né, o segundo livro ele realmente vai começar literalmente onde o primeiro para, porque é um livro só. Nesse momento, deu um pulinho e a gente chegou até o caso curioso do Stuart Townsend, que foi um membro do Talamasca que chegou a entrar em contato com a Stella Mayfair. Isso foi meio que uma das primeiras tentativas, depois lá daquele tempo do Petir, de alguém, de fato, conversar com os Mayfair e dizer o que eles tinham, né, compilado. Pra ver se, sei lá, se ajudava eles e tudo mais. Só pra ajudar as pessoas assim, a entenderem temporalmente, né? A história toda começa no século XVII. A Stella, ela vai nascer ali entre o final do século XIX e o início do século XX. Eu não sei bem a data. Mas ela é bem mais próxima, tá mais próxima da gente do que a primeira bruxa, a Suzanne, né? A Stella era a bruxa de Mayfair mais, assim, animada, mais festeira, mais vida louca. Eu adoro a Stella. Tipo, eu queria ser amiga da Stella. Eu acho a Stella tudo. Eu acho maravilhosa. Ela dá as festas mais maravilhosas e espetaculares de toda a cidade. E ela topa conversar com o Stuart. E o Stuart desapareceu. E durante essa missão, né, ele envia um recado dizendo, tô aqui, consegui falar com ela, e desaparece. Então, outro agente, o Arthur Langtry, ele é enviado lá para os Estados Unidos, lembrando que o Talamasca, ele fica na Europa, assim, ele tem várias sedes na Europa. Então, ele é enviado ali para os Estados Unidos e vai atrás pesquisando sobre o Stuart e descobre que ele estava morto. Só uma coisa, Carol, eu acho que a gente não explicou muito bem o que é o Talamasca. Sabia? Acho que eu esqueci de falar, né? Porque assim, eu falei, é uma organização, mas organização de quê?
O Talamasca é uma organização que ela tem umas bases que parecem religiosas, mas não são, porque assim, os participantes, eles dedicam a vida deles ao Talamasca, né? Sim. Eles moram juntos, estudam, seguem algumas regras, mas isso não tem cunho religioso. Eles procuram pessoas que têm algum tipo de habilidade paranormal, como o Aaron, né, que consegue ler mentes. Até o próprio Michael, o Aaron diz que ele tem características ali que são interessantes pro Talamasca. E o foco deles é observar eventos paranormais, estudar, tentar entender o que tá acontecendo. E uma família como a família Mayfair, que é uma família que é em volta né, dessa criatura aí, o Lasher, e que tem diversas bruxas e que várias coisas vão acontecendo ao redor deles, assim, eles são um prato cheio pro Talamasca estudar. Então, eles observam, tentam entender, em alguns momentos tentam intervir, mas o objetivo deles, até onde a gente vê nesse livro, é apenas observar e documentar, né? Eles não têm nenhum propósito de, enfim, fazer nada a respeito com as informações que eles têm. Eles até, assim, têm um interesse, se algum dos Mayfair tivesse interesse em fazer parte do Talamasca, seria super bem-vindo, porque a intenção deles é estudar esses fenômenos, né, a paranormalidade em todas as formas, né. Eles não estão combatendo a família Mayfair, eles, na verdade, eles estão tentando estudar ali o poder que eles têm. Talvez, assim, existe ali um conflito com o homem, né, o Lasher, mas no começo de tudo isso era uma coisa, assim, pra pesquisar, né, como fins de pesquisa. A fins de pesquisa, exatamente. Enfim, voltando à história, o Arthur, ele fez essas investigações e ele chega à conclusão de que o Stuart muito provavelmente estava morto. Ele conversa com a Stella, que garante que não matou, que inclusive tinha jantado com ele, que tinha gostado dele, mas que ele desapareceu, né? E no meio dessa confusão toda, o Arthur conversa com a Stella e ela meio que topa fugir com ele, tipo, vou-me embora com você, eu quero ir embora daqui. Ela parece ser uma pessoa mais, assim, que tá sendo atormentada do que mesmo fazendo parte dos acontecimentos que rolam ali na família. Então, ainda o Lasher, né, também não parecia ter nenhuma relação com essa morte. Então, fica muito confuso pro Arthur entender o que estava acontecendo. Ela acaba combinando com ele de eles se encontrarem na casa, né, que ela ia dar uma super festa lá e ela falou que pra ele ir lá, os dois iam se encontrar e ela ia fugir com ele. Mas esse episódio acaba em tragédia porque a Stella é morta pelo próprio irmão a tiros. Então o Lantry acaba fugindo dali às pressas e ele tem uma visão do Stuart ali dizendo pra ele fugir dali, pra ele ir embora dali. E ele acaba acatando, vai embora. E depois disso, por muito tempo, o Talamasca evitou o contato. Porque mais uma pessoa ali da organização morria envolvido nesse caso. Depois da morte da Stella, teve uma espécie de fim de uma era ali na família. Eles já não estavam mais unidos como antes. E mesmo que eles continuassem muito ricos, já existiam muitos núcleos dentro da família que eram independentes e que não se relacionavam como antes, né? Como uma grande família. Essa fortuna não era mais centralizada e a família já não era tão unida. E também, assim, as bruxas, a partir daí, passaram a ser mais fracas, né? A gente não comentou, mas a Stella, ela era muito jovem, mas ela já tinha uma filha que era pequenininha nessa época e que assistiu a própria mãe morrer, né? Inclusive, a morte da Stella causou foi uma destruição, né, da família de tantas formas que isso acabou refletindo na casa também. Depois da Stella, a casa foi se deteriorando e a casa não deixava que ninguém fizesse manutenções. Então, sei lá, um pintor chegava lá e de repente o balde de tinta era atirado para longe, a escada era derrubada, vários incidentes aconteciam e o pessoal que fazia essas manutenções começou a não querer mais pisar por lá, né? Eu concordo. Eu também não ia entrar nessa casa, não. Deus me livre. O Lasher, né, tava por trás disso, obviamente, e os vizinhos, né, a fofoca no bairro, dava conta de que isso era meio que o espírito da Stella, que havia morrido de forma trágica por ali.
Aí a gente segue aqui rapidamente com a história da Anta, que é a filha da Estela, e a gente percebe, claro, que a infância dela não pode ter sido normal, né? Depois de ter visto a mãe ser assassinada, assim, diante dos olhos dela. As pessoas do bairro, todo mundo comentava que ela era desequilibrada, ela quase não saía de casa, quase nunca era vista fora de casa, e quando era vista era na companhia de um homem pelos jardins da casa. Os relatos que o Talamasca juntou, né, reuniu na época da Anta, reforçam um pouco a ideia de que a Carlota, que era vista como uma mulher muito séria, muito correta, muito confiável, aparentemente não era exatamente isso que ela aparentava, né? Que ela dizia ser, na verdade. Ela foi várias vezes retratada, né, como uma mulher cruel. As pessoas diziam que a Anta estava quase presa dentro de casa, era uma prisioneira dentro de casa. E que ela não seria, assim, tão perturbada quanto a tia dela, né, a Carlota, dizia que ela era. Não, eu acho que é importante falar quem é a Carlota. A Carlota era uma irmã mais velha da Estela. É verdade. Que, inclusive, depois a gente vai entender que ela era até mais poderosa do que a Estela. Isso. Só que ela, logo muito novinha, ela rejeita o Lasher. Quando ele tenta se aproximar dela, ela não quer saber dele, porque ela é muito religiosa. E aí o objetivo dela acaba sendo, a longo prazo, meio que livrar a família do Lasher, né? E aí a Carlota, ela passa a ser, depois da morte da Estela, quem comanda a casa, né? Ela não casa com ninguém, e aí lá vivem ela, a Belle, que é uma irmã dela também, que é até mais velha do que a Carlota, mas que ela é meio... Ela tem alguma questão psicológica, porque, enfim, com tantos primos e irmãos, né, tendo filhos, procriando, algumas pessoas acabaram nascendo com algum tipo de atraso de desenvolvimento, enfim, que é o caso da Belle. E tem uma outra prima, tia, a Millie, enfim, né? a Millie, exatamente. Moram só tiazonas na casa. Elas que criam a Anta, né? A Carlota, que eu já entrei de solo aí na Carlota. Mas, enfim, a Carlota, ela sempre foi tida como uma pessoa muito correta. Sim. A Carlota não quis muito se envolver com as coisas da família. Então, ela morava meio que num cantinho separado da casa. Ela tinha o emprego dela. E ali, os Mayfaires tinham tudo era entre família. Então, existia um escritório de contabilidade, de advocacia da família. Ela fez questão de não trabalhar lá, então ela foi trabalhar em outro lugar. Ela realmente, assim, renegava tudo que tinha a ver com a família. Uma coisa que também a gente não explicou é que a bruxa, né, que seria, assim, a beneficiária do legado da família, era sempre essa mulher que via o homem, né, o Lasher. Anteriormente havia sido a Estela, e aí passou pra Estela, que passou pra filha dela, a Anta, que vai passar pra filha e assim por diante. Então, a Carlota, ela tava ali cuidando daqueles bens, mas nada daquilo era dela. Isso. As coisas eram da filha da Estela, né? E assim, o legado, ele é passado sempre entre as mulheres, não é? E ele envolve não apenas herdar o Lasher, mas também ela herda a fortuna do legado, ela herda a casa e ela herda a joia, né? Que existe uma joia ali que passa de mulher para mulher, que é a joia que veio da segunda bruxa, né? Da Débora, que é uma esmeralda brasileira. Chique. O Brasil aí representado. Enfim... E aí tem várias coisas, assim, de que as mulheres, quando casam, tem que manter... Mesmo as que não são do legado, né? Tem que manter o sobrenome Mayfair pra continuar ganhando ali a grana deles. Quando as mulheres casam, tem que casar nos ritos católicos. E todas as noivas têm que usar... do legado, né? Tem que usar a esmeralda. Enfim, tem várias regrinhas que foram estabelecidas pra, enfim, perpetuar essa herança, né? Tanto a herança material como a herança espiritual do Lasher. Sim. Uma coisa que é observada é que na época que a Anta era viva, o Lasher aparecia com muita frequência. Ela, quando ficou adolescente, né, mais jovem, assim, ela chega a fugir de casa. Ela passou meses morando em Nova York, conheceu um companheiro lá, e ela tava tentando deixar tudo que a família representava pra trás, né? Tudo ia bem até que ela engravidou, e como ela e o companheiro brigaram a respeito de continuar com a gravidez ou abortar, ele acabou morrendo de carro, assim, inesperadamente,
E aqui fica sugerido, né, que o Lasher tem alguma relação com isso. Essa tática dele de matar os companheiros das beneficiárias é de longa data, né? Uma coisa que é importante falar sobre o Lasher é que ele é muito manipulador. Então, mesmo quando elas não falam alguma coisa, por exemplo, se ela ficou chateada com o marido porque ele fez alguma coisa, então ele interpreta que ele tem que matar o marido. Então, assim, é um servo perigoso ele, porque ele faz interpretações. E outra coisa é que quanto mais forte a bruxa, mais ela consegue controlá-lo, né? Depois da Estela, na verdade, a partir da Estela, né? As bruxas acabaram saindo mais fracas, então o Lasher acaba conseguindo dominá-las muito mais do que elas conseguem dominá-lo. A Anta fica muito abalada com a morte do marido dela, né? E ela chega a ser internada. Dentre tantas internações que ela passou, né? A bebezinha dela nasce, que é a Deidre. E ela foi se recuperando, né? Se sentindo melhor. Mas aí ela acabou morrendo tragicamente, caindo lá do pavimento superior, depois de tentar arrancar os próprios olhos. Ou foi isso que foi divulgado, né? A causa da morte dela é cercada de mistérios. E mesmo que quando ela foi pro necrotério, né? A pessoa que observou entendeu que aqueles experimentos que ela tinha não eram, assim, compatíveis com uma pessoa que tenta arrancar o próprio olho. Mas, como eles eram uma família muito poderosa, ninguém se metia, as investigações não iam a fundo e ficava por isso mesmo. E, enfim, a gente agora segue pra Deidre, que é a filha da Anta, que ela também, da mesma forma que a mãe, foi considerada desequilibrada, louca, e ela recebia basicamente o mesmo tratamento que a Anta, a mãe dela, recebeu, ela recebia da Carlota, né? Foi meio que uma continuação. Na infância e adolescência dela, ela passou por várias escolas, ela era expulsa sempre por estar em companhia desse homem, né? A maioria dessas pessoas que viam ela na companhia do homem, elas não percebiam que ele não era uma pessoa real. Então, isso trouxe muito problema pra ela. Principalmente a sociedade muito conservadora, misógina, né? Então, tipo assim, essa menina tá se dando a desfrute. Ela não é uma boa influência pras outras meninas, né? Naquela época, gente chique estudava, tipo, em escolas separadas, meninos e meninas. Enfim, a vida da Deidre, ela é muito parecida com a da Anta em relação a viver solitária naquela casa, né, e receber pouco carinho, né, pouco afeto das pessoas que estavam por ali. Também a relação ruim que ela tinha com a Carlota era a mesma, e ela também tinha uma vontade de ir embora, né, de sair de perto ali da família e de tudo que aquela casa, aquele povo representava. Ela, inclusive, também chegou a fugir de casa como a mãe dela fez. O Aaron, ele chega a conversar com a Deidre na época que ela estava na faculdade, e ele percebe que ela estava tentando desesperadamente ignorar o Lasher, né? Ela acreditava, e isso a gente depois vai descobrir mais tarde, que era uma coisa que a Carlota ensinou a ela, que quanto menos ela falasse nele, ou desse atenção a ele, se ela ignorasse ele ia ficando mais fraco. E o Aaron, ele fica muito triste, ele fica muito angustiado, porque ele percebeu que ela estava sofrendo muito e percebeu que ele não podia fazer nada por ela, né? A Deidre, ela diz que o Lasher a avisou que o Aaron estava observando, e ela diz o seguinte, né? Diz que o Lasher falou que estarei bebendo o vinho, comendo a carne e conhecendo o calor da mulher quando de você não restarem nem os ossos. O que será que isso quer dizer? É uma profecia aí, né? O Aaron, depois desse encontro, ele fica refletindo sobre as intenções do Lasher, né, com todas essas aparições. Ele era muito poderoso e ele gostava de aparecer, né? Porém, fora ser visto, assim, o que mais que ele queria, né? Ficar aparecendo? O Aaron, então, volta para Nova Orleans determinado a entrar em contato com o Cortland ou com a Carlota, né? Pra tentar esclarecer isso, e ele de fato queria ajudar.
queria colocar os conhecimentos que o Talamasca tinha à disposição deles, né? Pra tentar melhorar a vida dessas meninas, que era, tipo, tanta tragédia na vida de todas essas jovens bruxas, né? E aí, de volta à cidade, uma série de acidentes, né? Acontece. Esses acidentes, o que são? O Lester, ele ficava pregando peças. Às vezes a pessoa estava dirigindo, ele fazia aparecer uma coisa onde não existia. E coisas do tipo, né? Tipo, provocando para que a pessoa se acidentasse e morresse. Ele começa a fazer isso com o Aaron. Ele consegue conversar com o Cortland, a Carlota nem dá bola. E ele percebe que é o Cortland quem estava por trás de tantas das mortes que estavam associadas à família Mayfair. E não a Carlota, como todo mundo pensava, né? Apesar de que tem uma que é a responsabilidade da Carlota, né? Isso, tem uma que é a responsabilidade da Carlota. Eu tava pensando em como dizer isso, mas assim, a morte do Stuart, né, vou logo dizer aqui, não foi a única. Existem várias outras mortes de pessoas que estavam ali próximas aos Mayfair, né? Que descobriram coisa demais, que sabiam coisa demais. Então, essas mortes, em grande parte, estavam, assim, né? Era pra conta do Cortland. Sim. E aí, dessa conversa, ele entende que não dá pra conversar, não dá pra cooperar, né, com os Mayfair. O Aaron, ele acaba sendo envenenado, mas ele sobrevive. E, mais uma vez, os contatos com os Mayfair, eles cessam, né? E também fica a dúvida aí sobre o que exatamente o Cortland tentava esconder quando cometia aqueles assassinatos. Eu acho que também é bom a gente dizer quem é o Cortland, né? Ele era um primo ali próximo da família e ele era filho do Julian, que a gente não vai falar dele aqui agora porque não vai caber nesse episódio, que já vai ficar grande demais. Vão aceitando essas informações. Mas só pra deixar claro, o Julian foi o único homem Mayfair que foi considerado um bruxo, né? Ele tinha muitos poderes. O Cortland é filho dele. E os dois são muito importantes para a árvore genealógica porque eles são pais de pelo menos 2 ou 3 bruxas nas suas gerações, certo? Essa é uma das informações que o Cortland quer esconder, né? Quando a Deirdre ela aparece grávida, a fofoca, né, é de que ela engravidou de um professor da universidade que ela estava frequentando. Mas, na verdade, o Cortland é que era o pai da bebê, né, da Rowan, né? E a bebê acaba nascendo, a Carlota resolve dá-la para adoção, mesmo contra a vontade da Deirdre, que a única coisa que ela consegue fazer ali é exigir que a menina tenha o sobrenome Mayfair, né? E, enfim, depois disso só vai ficar na memória dela, a filha, porque ela acaba não tendo mais nenhum contato. E o nome dela, Rowan, quem dá é a Carlota. E, curiosamente, tem um determinado momento que o Cortland tenta visitá-la, né, a Deirdre, e ele também tenta impedir que a bebê seja adotada, né, não é? Ele é pai da criança, ele tem direito, mas ninguém sabe. Então ele tenta usar só os seus poderes mesmo, né? Como um homem ali importante da família. Mas o Lester não permite que ele entre na casa. O que dá a entender que tá nos planos do Lester que a Rowan seja levada embora. O que é estranho, porque até então todas as bruxas cresceram ali juntas, não é? E uma coisa que é comum é que mesmo eles estando apegados à mãe, quando a mãe tem uma filha que vai ser a herdeira do legado, o Lester já começa a aparecer pra criança, logo bebezinha. Então, ele permitir que a Rowan seja levada pra longe soa um pouco estranho, mas até o final do livro a gente entende que isso faz parte do propósito do Lester, né? E aí, depois que a Rowan é levada embora, a vida da Deirdre basicamente termina, né? Ela é internada algumas vezes em hospitais, em instituições psiquiátricas, ela passa a receber cada vez mais medicamentos e, enfim, ela continua depois morando na casa. A vida dela é basicamente resumida em ficar sentada numa varanda da casa, olhando pro nada, com o homem ali ao lado dela. E aí, depois desse ponto, não é? A gente começa a história da Rowan nos arquivos do Talamasca, né? Eles não têm tanta informação sobre ela, apenas que ela era uma boa filha, estudiosa, que todas as pessoas a consideravam muito, mas eles conseguiram identificar que ela tinha algum tipo de poder paranormal,
não é? E esse poder é um que a gente acabou não comentando. A gente comentou de um, que é a coisa dela conseguir salvar a vida das pessoas, mas tem um outro que a gente acabou não trazendo. Que a Rowan, quando ela tá numa situação de perigo ou de raiva de alguém, ela meio que, de forma inconsciente, ela desejando, enfim, se afastar daquela pessoa, ou que aquela pessoa desapareça, ou, enfim. Numa situação de perigo, ela consegue fazer com que a pessoa que tá ameaçando ela morra. Isso é uma coisa que traz muito sofrimento pra ela, porque uma das pessoas que ela matou foi o pai dela, né, o Graham, porque ele queria se separar da mãe dela quando a mãe dela tava morrendo, tava com câncer, já tava no estado terminal. A Rowan ficou revoltada, ficou, assim, numa situação de completo horror frente a descobrir isso do pai, né, que o pai tava tendo um caso com outra mulher e queria se separar da mãe dela que tava morrendo, e ela acaba, né, causando a morte dele no impulso, mesmo sem desejar conscientemente, né, essa morte. E aí ela sofre muito com essas 3 mortes que ela sabe que causou, mas de acordo com os arquivos do Talamasca, a gente descobre que existem outras 3 pessoas que a Rowan também matou, mas que ela não tem consciência de que isso aconteceu, porque são pessoas, 2 delas, ela nem sabe que morreram, né? Só tem uma que ela sabe que morreu, mas que ela acha que morreu por conta de uma doença, né? Porque quando essas pessoas morrem, geralmente sei lá, tinha ai, como é que fala? Teve algum coisa no cérebro, derrame, isso. Exatamente. E aí, sobre a Rowan, né, eles acabam apenas acompanhando ela à distância, nunca tentaram contato. Enfim, a gente volta agora, sai dos arquivos e volta pra história, né, de fato, do livro. E a Rowan chega, então, em Nova Orleans e vai para o enterro da mãe dela, onde ela conhece toda a família Mayfair, que é muito grande. E são pessoas muito calorosas, ela fica muito surpresa, mas ao mesmo tempo ela tá muito fragilizada, e aquele acaba sendo um momento de muito sofrimento, porque ela quer chegar e ver a mãe dela no caixão, mas ao mesmo tempo ela tá se sentindo muito mal. É uma descrição, assim, muito, muito pesada, sabe? Eu fiquei meio incomodada nesse momento, porque você consegue sentir bem todo o sofrimento que ela tá passando. Depois que o funeral acaba, ela vai pra casa da família Mayfair e conversa com a Carlota, que, enfim, vai falar pra ela sobre o legado, explicar toda a herança dela, inclusive a herança do Lester, né? E a Carlota é extremamente grosseira e desagradável com a Rowan, inclusive mostra pra ela coisas, assim, que são absurdas, como ossos e cabelos que são utilizados de cada uma das bruxas para fazer bonecas. E ela mostra alguns dos experimentos que uma das bruxas, que era a Marguerite. A Marguerite, ela era uma das bruxas ali no meio da história, que a gente acabou não falando dela, que ela era bisavó da Stella. Ela era curandeira e ela era meio loucona. E ela junto com o Julian, eles fizeram alguns experimentos para tentar incorporar o Lester num corpo de uma pessoa, sabe? Eles pegavam pessoas mortas ou pessoas que já estavam quase morrendo, pegavam bebês que tinham sido abortados. Enfim, é uma cena muito difícil, né? bem grotesco. E aí, assim, num quarto que pertencia a ela, ainda estavam lá os restos, porque eles deixavam nos líquidos, assim, pra permanecer preservado. E aí a Rowan, que já tava ali no momento de luto, de tentar entender tudo que tava acontecendo, descobrir tudo isso da pior forma possível, sabe? Ela acaba tentando se afastar da Carlota e acaba fazendo com que a Carlota morra nesse momento, e aí a gente acaba tendo 2 mortes no mesmo dia. Primeiro a Deirdre e depois a Carlota. Bem que a Deirdre, ela morreu no dia anterior, mas deu pra entender, né? Recapitulando, a Rowan, depois de se encontrar com a Carlota morre. Ela ainda não encontrou com o Michael ainda tava lá com o pessoal do Talamasca. Depois disso, eles acabam se encontrando, eles ficam juntos no hotel. Então, assim, de casalzinho. E ela vai descobrir toda a parte burocrática de ser a herdeira do legado, né? Aquilo que a gente falou, de que ela vai herdar a casa, ela vai herdar uma fortuna, e, enfim. Existe toda uma parte da família que trabalha exclusivamente para organizar e manter esse dinheiro, entendeu? Exatamente. De tão grande que é essa fortuna.
Exatamente. E aí a Rowan, ela resolve abandonar a vida dela em São Francisco e ficar em Nova Orleans. Ela quer morar na casa da família Mayfair, mesmo a casa estando bem abandonada e precisando de diversos reparos. Só que olha que perfeito, quem é especialista em reparar casas antigas? O Michael. Eles resolvem casar, o Michael vai reformar a casa toda. E, enfim, tá tudo dando certo, o Lasher não deu as caras ainda. E, enfim, enquanto eles estão ali se preparando pro casamento, né? Porque sabe como é família grande? Toda reunião é motivo pra festejar. E aí, num determinado momento que eles estão ali nessa reunião, acaba rolando uma sessão meio... Não é uma sessão espírita, vai. Mas é aquela coisa meio conto ali ao redor da fogueira, que eles começam a contar sobre essas histórias da família, né? Porque pra muitos dos Mayfair, essa história toda... Muitos nem sabem o que é o Lasher, e que ele se chama Lasher, né? Sabem apenas de que existe esse mito na família. De que existe uma entidade, uma criatura sobrenatural, que tá ali presente nessa linha principal da família Mayfair, né? Passando de uma bruxa para outra, que muitas delas têm poderes, mas a boa parte deles não acredita nisso, principalmente os mais jovens, que acabaram não vendo isso acontecendo, né? Porque todo esse poder da família Mayfair nas últimas décadas foi embora nessa linha principal, né? Existem outras pessoas que têm suas habilidades, a gente vai ver isso mais no segundo livro. Mas aqui, por enquanto, que a gente segue apenas essa linha principal, a linha do legado, os jovens não estão vendo o auge das bruxas, não é? Então, eles acabam conversando ali sobre isso. Enquanto eles estavam ali conversando, os mais velhos começaram a contar que havia algum tipo de pacto, algo relacionado a uma promessa que envolvia 13 bruxas, que precisava fazer algum tipo de ritual e que, por esse ritual, eles seriam salvos. Outros acreditavam que isso estava mais relacionado a trazer o Lasher para o mundo real, né? Para trazer ele para, enfim, para se tornar uma pessoa, alguma coisa do tipo. E muitos deles ali, quando eram crianças ali na época da Estela, participaram de rituais como esses, mas que nenhum deles foi bem sucedido. O Michael, ele escuta toda essa conversa, ele estava ali presente, e ele acaba entendendo que não eram 13 bruxas fazendo um ritual, mas que o que era necessário era de uma 13ª bruxa, porque o Lasher, ele acaba, não aqui agora, mas mais pra frente, quando ele se aproxima mais da Rowan, ele começa a falar coisas sobre 13 bruxas, sobre o número 13, sobre um portal. E aí isso, a gente começa a entender que a Rowan é a bruxa que tava sendo esperada por ele, sabe? Se você for a bruxa contar... número 13, né? Isso, exatamente. Se você for contar todas as bruxas, elas dão exatamente no número 13. E que ela tem uma importância por conta disso, sabe? Ela vai fazer alguma coisa que vai ajudá-lo, provavelmente, a vir pro mundo e deixar de ser apenas um espírito. Um pouquinho antes dessa reunião, né, eles, enfim, tinham combinado que iam reformar a casa, que iam morar ali, e já estavam casando, já iam casar. Mal se conheciam, mas já iam casar. E aí, ela... Só um parênteses. Com casamento às cegas, a gente viu que isso é receita pro desastre, viu? Você casar com uma pessoa que você acabou de conhecer. Não podia perder essa piada, desculpa. Enfim, a Rowan e o Michael, eles eram muito diferentes. O Michael, ele tava, assim, apavorado com tudo aquilo. E uma coisa que deixava ele muito aflito é que, pra ele, a ideia do livre-arbítrio era muito forte. E tudo ali naquela história apontava pra ele que tudo tinha sido predeterminado. Que aquele encontro com ela e tudo que aconteceu tava meio que escrito. E isso deixava ele aflito, furioso, ele não gostava de estar sendo usado. Já a Rowan, ela tava, tipo, um pouco se lixando, sabe? Ela acreditava no que ela tava sentindo. Então, tipo, ela gostava dele, então ela vai fazer o que ela acha que dá legal e não quer saber de deixar mortos, nem profecias, nem ninguém interferir na felicidade e nos planos dela pro futuro. Enfim, eles estavam na casa um dia e o Michael resolve tirar a luva e tocar numas coisas lá a pedido da Rowan. Ele não queria, mas ela pediu e ele acabou tocando no vestido da Deidre. E ele percebeu que ela meio que vivia num mundo de fantasia, né? Ela não era infeliz, mas ela vivia como se fosse numa realidade paralela
que o Lasher inventou ali pra ela. E depois disso ele fica meio biruta, assim, e sai louco e desesperado tocando em tudo pela casa, como se ele não tivesse mais controle. Ele vai sendo guiado por várias vozes, vai vendo vários flashes, e aí ele acaba indo para aquele laboratório da Margaret, né, que era cheio de cabeças. Ele põe a mão ali dentro daquele líquido podre. É muito nojento. Derruba tudo, assim. E percebe, né, o que estava acontecendo ali, que o Lasher, ele possuía aqueles cadáveres, mas ele não conseguia sustentar ali por muito tempo. Mas, por fim, o Lasher fala na cabeça dele, né, que você não pode me deter, você não pode impedi-la. Você faz o que eu quero. Minha paciência é como a do Todo-Poderoso. Eu vejo o final, vejo o número 13. Serei carne quando você já estiver morto. Novamente, né, esse recado. É aqui que ele fala do número 13, né? Isso. E eu acho que o Michael já tinha, no meio aí dos fluxos de consciência dele, ele sabia que tinha uma importância esse número, ele só não sabia onde isso estava, nem nada. O Michael, ele fica extremamente fragilizado com essa experiência, né? Realmente tem impactos no corpo dele, né? Como se ele tivesse, sei lá, corrido uma maratona. Ele sai dessa experiência com a certeza de que o Lasher, ele precisava da Rowan porque ela era médica, então ela, associado ao poder que ela tinha, né? Ela também tinha um conhecimento muito profundo do corpo humano, do que acontecia, de como era a divisão celular, RNA, mitocôndrias, tudo isso. Enfim, o que é fato é que a Rowan, ela tem poderes que são inéditos até mesmo dentro daquela família de gente extremamente poderosa. Ela se parece um pouco com as bruxas mais antigas, né? Como se depois de tantas bruxas mais fracas, finalmente uma super poderosa aparecesse. Enfim, o casamento acontece, né? Seguindo todos os rituais da família. E é tudo muito lindo, maravilhoso, comercial de margarina, todo mundo tá feliz. À exceção o Michael tem uma visão, assim, por um momento, mas ele não fala pra Rowan porque ele não quer estragar o momento. E também, naquela mesma noite, o Lasher finalmente aparece pra Rowan, né? E a reação dela mesma é diferente do que ela imaginava, porque ela achava que quando ele aparecesse, ela ia meter o dedão na cara dele e dizer quem manda. Mas não é bem isso que acontece, ela fica apavorada, né? E também acaba fazendo exatamente o oposto do que ela já havia discutido tantas vezes com o Aaron e com o Michael, né? Que ela não poderia deixar ele ditar os termos do acordo ali entre os dois. Aí, enfim, ele fala que ele tem... Novamente, ele repete que ele tem paciência, mas que ele tem vontade própria. Uma coisa que ele não é mentiroso, né? Porque ele diz... Inclusive, ele diz que ele é mentiroso, então... Então, esteja avisado. E uma coisa importante sobre o Lasher é que ele fala as coisas de uma forma um pouco de difícil compreensão. Então, você tem que ser esperto na hora de fazer as perguntas, você tem que conseguir, sabe, ter um bom ouvido pra interpretar o que ele tá falando. A impressão que dá é como se ele fosse meio que um mosaico de todas essas bruxas. Isso. Aí é curioso a forma como ele se expressa. A Rowan descobre, então, que ela estava grávida e no dia seguinte ela parte em lua de mel com o Michael, né? Não conta nada pra ele e eles ficam lá por um monte de tempo. Ela fica super aliviada de estar por ali, longe da casa, longe do Lasher, né? Ele até chega a dar uma parecida assim, mas ela repele ele. Mas aí o que ela percebe é que aos poucos esse sentimento de repulsa vai saindo, né? Ela tinha esse sentimento muito forte de repulsa por ele e onde tinha ali uma raiva, agora vai dando lugar a uma certa curiosidade, né? Ela meio que tá sendo seduzida por ele. Depois da lua de mel, que foi super prolongada, o Michael acaba tendo que se ausentar e ela fica sozinha. E acaba tendo contato, né? Conversando com o Lasher. Inclusive, essa parte também fiquei... Meu Deus, acaba. Ai, são páginas e mais páginas de conversa. E dá muita raiva, porque a impressão que a Rowan dá é que ela
ela diz assim que, tipo, nossa, eu vou saber muito lidar com ele, eu não vou me deixar seduzir. Só que ela super se deixa seduzir. Nossa, E uma coisa não tem que o nenhuma Lasher... dificuldade. Nenhuma, ela não bota nenhum impedimento. O Lasher, ele é muito... É uma coisa muito comum na relação dele com as bruxas, é que ele é muito capaz de dar prazer pra elas, sabe? E aí, assim, rapidamente a Ron tá assim, tudo bem, venha, só venha. E eu fico tipo, não, você não amava o Michael, você não tava querendo destruir o Lasher, amiga, por quê? Eu fico muito Não puta. tem 10 centavos de resistência. Não, assim, nada. não é construído isso, é meio Não. que assim, chegou, meu filho, venha. Até a conversa, você percebe claramente que mesmo com todos os avisos, ela tá acreditando em absolutamente tudo que ele diz, assim. Sim. Ai, meu Deus. E que por um lado até faz sentido na coisa de que o Lasher, esse é o objetivo dele, né? É conquistar, Isso. é controlar. Mas por outro, assim, a impressão que dava é que ela era mais forte, sabe? Que ela seria capaz. Isso, de que ela apresentaria algum obstáculo, né? Isso. A impressão que dá é que ela não tenta. Ela nem tenta, sabe? Ela só se entrega. E aí vai curtir com o Lasher. Ao mesmo tempo que ela tá ali já praticamente assim, com vida dupla, um dia com o marido, outro com o demônio, o demônio sedutor, ela acaba ficando assim meio culpada, meio nervosa e vai falar com o Aaron, né? E parecia que ela já tava sendo super dominada por ele, porque tudo que o Aaron conversava com ela meio que rebatia, assim, já super convencida das coisas que o Lasher havia dito pra ela, né? O Aaron, ele chega a dizer pra ela que ela tem que se blindar das coisas que ele fala, mas ela tava muito alterada e acaba meio que ameaçando ele, dizendo que ele voltasse pra Londres, porque senão ela não podia garantir, né, nada. Enquanto isso, o coitado do Michael tava lá embalando caixa. Ai, tadinho, dá muita louco dó dele. pra voltar pra casa, Morrendo comprando de saudade enfeite dela. de Natal. E ela nem aí pra ele. Nem aí, né? Ele tava, assim, num momento super azarado. Tipo, várias coisas estavam acontecendo com ele. E, enfim, tem uma hora que ele chega no carro dele, aí descobre que levaram os pneus, roubaram. Assim, e alguém fala... alguém fala pra ele assim, meu filho, que azar. Ele, eu que o diga. Ele nem olha pra quem tá falando e a pessoa diz assim, volte pra casa, é lá que sua presença é necessária. E aí ele fica meio... Ele começa a ter flashes novamente, né? E dentre as coisas que ele escuta, ele ouve, né, com alguém falando pra ele. Com os instrumentos mais simples e mais antigos às suas mãos, pois com esses poderá vencer, mesmo quando a vitória lhe pareça impossível. Incapaz de acreditar nos seus próprios sentidos, mas confie no que sabe ser verdade e no que sabe estar certo. Acredite que tem o poder, o mero poder humano. Ele escuta isso, né? Ele associa isso àquelas vozes que ele escutou lá quando ele se afogou e resolve voltar pra casa depois disso. E a Ron, ela tá esperando, ansiosa por ele, e meio que fez um trato com o Lasher, né? Tipo, fica quieto aí enquanto o Michael estiver por aqui e não apareça. E o Lasher tinha toda a certeza que a Ron estava assim para descobrir o que ela precisava para poder transformar ele em ser humano, né? Vários dias se passam nisso, né? E quando chega assim mais ou menos perto do Natal, o Michael vai até o retiro do Talamasca para conversar com o Aaron e confidencia para ele que teve esses incidentes, né, que aconteceram quando ele estava fora, e também que ele percebe que a Rowan tá mentindo pra ele, que ela tá, assim, em contato com o Lasher e não tá contando pra ele, né. O Aaron, ele conta dessa conversa que ele teve com a Rowan e que ela parecia muito atormentada, né, tava meio que... Era quase como se ela estivesse monologando, né, tipo o Smeagol, o bom e o mal ali, um gritando com o outro. Adoro. E ele diz pro Michael que o que ele tem que fazer é ficar com a Rowan e amá-la, né? Que talvez isso fosse o instrumento mais antigo e mais simples, o mero poder humano que estava à disposição dele. Ficar ali junto dela era o que ele podia fazer, porque no fim, quem tinha que acabar com isso era a Rowan. Só ela tinha o poder de fazer isso. Na véspera do Natal, o Michael acorda e não encontra com a Rowan. E ele vai perambulando pela cidade, né, pensando, assim, que o sonho dele, né, tipo aquele casamento maravilhoso, a felicidade, tava tudo caindo aos pedaços, né.
E o Natal, que era uma coisa tão importante pra ele, tava sendo o pior Natal da vida dele, né? Então ele volta pra casa, encontra com a Ron e ela tá bem, assim, alterada e diz pra ele sair de casa. Ele diz que não vai deixá-la sozinha ali, que ele sabe o que está pra acontecer e ela, pra tirar ele ali de qualquer jeito, ela aplica uma injeção e dopa ele, né? Depois que ela dá um jeito de mandar o Michael embora, ela pede que alguém leve ele desacordado. Acho que é o Aaron, não é? Se eu não me engano, acho que é o Aaron, leva ele. E ela tá lá preparada pra encontrar com o Lasher, né? Isso acontece por quê? Porque que ela precisa que o Michael não esteja naquele momento. O Lasher ameaçou a vida do Michael, né? Aquela é a noite em que o ritual vai acontecer. E se o Michael estivesse presente, ele ia matá-lo. Então, pra salvar o Michael, ela dá o jeito de tirá-lo da casa, mesmo sendo aquela noite super especial pra ele. Era o primeiro Natal deles juntos. E o Natal é um feriado muito importante pro Michael. E, enfim, a Ron, ela tá preparada pro ritual, que começa à meia-noite. Ela tá preparada assim, né? Ela não sabe o que vai acontecer. Ela acaba tentando enganar o Lasher, só que ele descobre os planos dela e acaba possuindo o bebê dela, né? No fim das contas, a forma dele voltar ao mundo era utilizando o corpo desse bebê. E que, no fim das contas, o portal era a própria Rowan, né? Não era um portal da casa nem nada do tipo. Ela ia ser o portal, porque era por ela que ele iria nascer. E ela acaba, né, parindo o Lasher naquele momento. E é uma cena totalmente bizarra, porque o Lasher, ele nasce e ele já vai crescendo como um adulto. Só que é um adulto meio bebê, porque ele tem a pele muito, muito lisa, e assim, tem características de bebê, ele ainda tem moleira, e ele continua crescendo depois desse momento, assim, é uma coisa muito, ele não sabe muito andar, esquisita. né? Ele não sabe Assim, andar, isso. É bem grotesco. É bem grotesco, né? E aí a Ron, ela entra totalmente em desespero, ela inclusive grita pelo Michael, pede ajuda, só que ela tá sozinha na casa. O Michael, quando ele acorda, ele tá nauseado, ele tá se sentindo meio mal sem entender o que aconteceu. E quando ele começa a pensar sobre o que estava acontecendo, ele entende, né, o que ia acontecer naquela noite. E ele volta desesperado pra casa, só que quando ele chega, já tinha rolado tudo. O Lasher já tinha nascido e ele vê, né, que a Ron tinha parido e que era o filho dele. O filho dele foi sacrificado pro Lasher vir à vida. E ele, inclusive, fica muito puto com a Ron, com razão, porque até certo ponto era culpa dela, né? De o filho deles ter sido sacrificado por aquela criatura horrorosa vir à vida. E ele acaba atacando o Lasher, os dois brigam, enfim, só que ele acaba sendo afogado, mais uma vez, na piscina da casa. O Lasher e a Ron fogem. E ele só não morre porque nessa briga o alarme da casa acaba sendo ativado e aí chega, né, polícia, chega bombeiro, enfim, ele é resgatado, ele volta à vida, né, reanimado, exatamente. Só que ele tá muito mal, ele acaba ficando um tempo internado e enquanto isso acontece, a Rowan foi embora. A gente não sabe o que aconteceu com ela e o Lasher desapareceram. Enquanto ele tá no hospital, o Michael, ele percebe que os poderes dele foram embora. O que acontece é que quando ele se afoga de novo, ele acaba tendo uma visão com as bruxas, né? As que morreram, pelo menos uma parte delas. E aí ele... É dito ali pra ele que o plano era esse, que o Lasher voltasse à vida, que ele ia ajudar pra que isso acontecesse, que era por isso que ele havia voltado da primeira vez, porque o que o Lasher havia feito era prometido a cada uma delas que ele, voltando à vida, ele conseguiria trazê-los todos de volta à vida também. E por isso todos eles o ajudaram, e era esse, então, o tal do pacto entre o Lasher e as bruxas. Quando o Michael acorda, ele acredita que o que ele viu ali não era bem verdade, né? Que ele era algum tipo de manipulação do Lasher e que o propósito dele era outro, sabe? Que ele havia voltado da primeira vez pra fazer alguma coisa boa e não apenas como forma de... Assim, não havia voltado só de uma forma manipulada pelos Mayfair, que faziam parte do pacto, né? De certa forma, eu acredito nessa teoria dele, porque as visões que ele tinha, assim, as instruções dessas pessoas antes não batiam com os objetivos do Lasher. Então, nesse ponto, eu concordo com ele. Eu também concordo.
O Michael, ele fica um certo tempo no hospital, porque ele ficou realmente muito debilitado. Inclusive, ele acaba ficando com o cabelo todo branco depois desse evento, porque, assim, ele praticamente morreu uma segunda vez, tadinho. E aí, os advogados da família, né, os que são responsáveis pelo legado, eles acabam recebendo um contato da Rowan, né? Ela tá na Europa, eles acabam descobrindo que ela tá com esse homem, que é o Lasher, né? Ela pede uma transferência de dinheiro pra uma conta pessoal dela que ela abre na Europa e ela deixa algumas orientações, não é? Ela diz que não vai voltar, mas que o Michael pode ficar na casa pelo tempo que ele viver. Ela meio que deixa a casa pra ele enquanto ele estiver em vida. O Michael, como eu falei, né, ele perdeu o poder das mãos. Essa informação de que a Rowan deixou a casa pra ele acaba interpretando como um sinal de que ela ainda o ama, não é? Ela se importar em deixar a casa pra ele é como se fosse uma confirmação de que ela vai voltar. Então ele decide continuar lá na casa e esperar que ela volte. E aí o livro termina. Vamos fazer alguns comentários. Eu gostaria de dizer que esse livro, ele tem partes extremamente pesadas, né? Tem essas, como a gente já falou, tem essas relações incestuosas, estupro de vulnerável, estupro de pessoas não vulneráveis, assim, no sentido legal, né? Porque quem tá sendo estuprado está sendo vulnerável. Sim, sim. Entre outras, né? E as coisas ali acontecem da Idade Média até a década de 90, né? Que esse livro é de 1990, né? E, assim, tudo bem, as pessoas antes casavam cedo, mas mesmo assim me incomoda muito essa relação, tipo, sempre de homens muito velhos com meninas super adolescentes ou pré-adolescentes. É bem perturbador isso, e também uma coisa que me incomoda muito que a Anne Rice faz nesse livro é associar sexo com estupro. O que é que eu quero dizer com isso? Ela trata o estupro como, assim, uma coisa quase erótica de um sexo bem selvagem. O que a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Diversas vezes é como se a Rowan fosse uma mulher, assim, bem... Como é que eu posso dizer? Assim, bem energética. Ela é forte, e ela meio que aprecia esse tipo de sexo violento. E várias vezes tem isso. Ele fez isso, parecia um estupro, como se isso fosse uma coisa boa ou fosse uma coisa, sei lá, sensual. E isso me incomodou bastante. Me incomodou também, inclusive também tem uma parte que o Michael tem um pensamento como esse, o que me dá a impressão de que não é uma coisa dos personagens, mas parece que a autora, sabe, confunde as coisas, né? E se você for pensar em relações, sei lá, de BDSM... onde você tem um pouco mais de violência, enfim, eu não sou nenhuma expert, mas tem uma diferença muito grande entre aquele tipo de sexo que envolve algemas e chicotes e tal, que é o consentimento, não é? Isso. O consentimento faz parte de qualquer relação sexual. O estupro não é sobre sexo, né? Estupro é sobre poder, é sobre uma pessoa fazer algo com outra sem a permissão dessa outra pessoa. Uma violação, né? É uma violação, exatamente. Então, assim, essa é uma crítica, assim, que eu tenho ao livro que, não, pra mim, não tem justificativa, não tem, assim, ok, veja bem a época. Não dá pra explicar, não dá, porque é uma confusão que a autora faz e que tá, como a gente falou, né, tá presente no pensamento de mais de um personagem, que parece realmente algo dela, sabe? Que ela pensa que é assim. E outra coisa que me incomoda é que todos os homens, eles são perversos sexualmente, sabe? Eles olham pra crianças, eles olham pra meninas, não crianças, Eles olham pra tipo, crianças... 13, 14 anos, né? Isso. E eles têm desejo, o Peter, né, que é aquele personagem que a gente falou que se envolve com uma das bruxas, e depois com a filha dele, com essa bruxa. Ele sabe que aquilo é errado, ele tenta negar, mas ele fica... Ele demonstra sentir desejo por ela, sabe? E assim... Não tem um homem que se salve nessa história, e isso é muito decepcionante de ler, sabe? É um tipo de livro que, talvez se ele tivesse sido lançado hoje em dia, ele recebesse muitas críticas, ele fosse cancelado, mas eu acho que pelo fato de que a autora escreve para adultos, ela é uma autora já consagrada,
essas coisas acabam meio que passando, não são tão comentadas, enfim. Mas eu acho que é importante falar dessas coisas porque elas não são... Como é que se diz assim? Não dá pra passar por elas naturalmente, sabe? Apesar de que o fato de ser um livro para adultos, um livro de adultos, a gente espera que quem esteja lendo já tenha... um discernimento, né? Uma maturidade. Isso, pra entender que o propósito dessa história não é te influenciar a pensar dessa forma, não é dizer que isso é legal, mas é contar uma história mais dark, sabe? Sim. Que tem esses elementos chocar, que são... Né? Que é chocar. Isso, exatamente. Pra te chocar e que... faz parte desse universo, sabe? Das bruxas mais perversas, enfim. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que os livros dela sempre foram passados como livros eróticos, né? Então, eu achava que isso ia ser um ponto muito forte, assim, ia ter grandes descrições, e acaba que nem tem tanto assim. E as que tem... Eu confesso que eu achei muito constrangedoras. Eu não sou uma grande fã de livros hot, não é a minha praia... Mas tem um outro que eu acho legal, confesso. Só que esse não sei, assim, a forma como ela descreve eu acho muito, muito constrangedor. Eu só queria que acabasse, sabe? Eu acho que, pelo menos pra mim, eu também não leio, não tenho o costume de ler livros com essa temática, assim. Mas esse da Anne Rice, o que eu achei foi o seguinte. Todas as cenas de sexo descritas ou eram com parceiros, assim, que dava repulsa, e o pouco que tinha normal entre pessoas adultas consentindo, tinha essa questão de assim, tipo, vai, me estupra, que loucura. Então, assim, foi tudo muito perturbador. Se a intenção era chocar, conseguiu. Fiquei perturbada e chocada. Não, Anne Rice, você me traumatizou, muito obrigada. Esse livro é pra traumatizar. Com certeza. Apesar desse trauma, eu confesso que eu achei, do segundo livro em diante, impossível de largar. O primeiro, né, a primeira parte das bruxas, da Hora das Bruxas, ele é um livro mais difícil, ele é arrastado. A partir da metade dele começam os relatos do Talamasca, né, sobre a família Mayfair, e é muito longo, é muito, muito longo, e não termina nunca, e eu quase não consigo terminar de ler. E ainda tinha o segundo livro. Só que o segundo livro, como ele já começa ali com a Stella, que eu acho que é uma bruxa mais interessante, e eu tinha curiosidade pra saber mais da Anta, e principalmente da Deirdre, porque você só conhece ela ali no final da vida, mas eu queria saber o que aconteceu até ela chegar naquele estado catatônico. Então, eu acho que a história fluiu melhor. Eu vi muita gente dizendo o contrário, que achava o segundo arrastado, mas eu li o segundo, assim, em uma semana, desesperada pra saber onde terminava, e terminei ele com vontade de saber mais, então já fui emendando com o Lasher, né, que é o segundo livro. A história de fato é muito instigante, né, assim. É muito, muito instigante. E não é que ela escreve de uma forma... assim, rápida, com plot twist, com aquele capítulo que... assim, são capítulos longos, né? O capítulo não termina com um cliffhanger, que você já quer ir pro próximo pra saber o que acontece. Não. Mas é porque a história é muito curiosa, sabe? Eu queria saber mais dessa família, eu queria saber o que diabos que o Lasher queria, sabe? Eu queria saber mais. E ela é muito safada, Anne Rice, porque ela deixa muitas pontas soltas. Muitas. E aí eu fui ler o Lasher pra saber mais. Aí descubro um monte de coisa, tem algumas conclusões, beleza. Só que tem mais pontas soltas. Aí tem o Tautos, que é o terceiro livro. E aí eu descobri que agora tem mais 2 livros, que acho que é Fazenda Blackwood e o Cânticos de Sangue, eu acho. Que é quando a história da família Mayfair se conecta com as crônicas vampirescas. Então, assim, não tem fim. Eu sei que eu vou terminar cada livro querendo ler o outro. E essa mulher vai destruir a minha vida. Enfim. Mais algumas curiosidades, porque esse episódio já está ficando gigantesco. Mas, assim, né? Como tu já falou, né? Temos aí uma trilogia de 4 livros. O primeiro é A Hora das Bruxas. O segundo... Lasher e o terceiro, Tautos. A gente só falou aqui do primeiro, mas tem mais história aí pela frente. E também, em agosto desse ano, foi noticiado que uma série baseada em A Hora das Bruxas entrou em produção, né?
e que ela contava com o acompanhamento da própria Anne Rice. Eu pesquisei mais, mas assim, a série tá meio que em produção, roteiro, alguma coisa assim, mas não tem casting ainda. O que eu sei é começo, né? Eles compraram também os direitos de entrevista com o vampiro. Parece que vão fazer a história do Lestat. E aí já tem um ator pro Lestat, mas fora outros personagens não se falou nada, só dele. Entendi. Então eu acho que vai demorar pra sair, mas eu acho que se essa série for feita assim, sei lá, meio que aos moldes do Game of Thrones, ela vai ser incrível, porque ela é assustadora, ela tem uma história interessante, sabe? E fora esses problemas que eu acho que na TV eles vão acabar suavizando isso, fazendo de outra forma, eu acho que tem muitos ingredientes pra ser uma série de sucesso. Eu concordo. Inclusive, antes de saber que ia ser transformada em série, quando eu tava lendo, eu tava me perguntando por que não foi adaptada ainda, porque tem todos os elementos pra fazer muito sucesso. Porque é uma história muito instigante, tem muitos personagens, então me lembrou Game of Thrones também por conta disso. Mas que sabe, vai ser aquela série complexa que eu vejo as pessoas se reunindo pra assistir, pra saber o que vai acontecer no próximo episódio, sabe? Como tem essa passagem de tempo, vai ser legal ver, tipo, a moda de cada época, essas coisas. Com certeza, vai que ser só muito o legal. audiovisual proporciona. Ai, estou animada. Quero ver essas séries prontas. Espero que dê tudo certo e não seja cancelado depois da primeira temporada. Isso aqui a gente precisa falar. Porque tem uma né, as pessoas comentam que o Lestat, ele aparece nessa série. Pelo menos nos primeiros livros, né? Não quando a história se une com as crônicas vampirescas. Mas eu confesso que eu já li os 2 primeiros livros, né? Também. E não achei o Lestat ainda, gente. Onde é que ele tá escondido? A coisa mais próxima é que tem um parente que chama Lestat. Mas eu acho que não é isso. Pois é, eu fui procurar, assim, tentar entender qual o momento que o Lestat nasceu, e o momento em que o Lestat foi transformado, mas eu não consegui fazer essa conexão. E aí eu procurei onde aparece o Lestat em A Hora das Bruxas. Não apareceu. Ai, gente, se alguém leu esse livro e souber dizer, conta pra nós, eu não tenho problema com esse spoiler. Será que alguém viu o Lestat e pensou, deve ser o Lestat, e se confundiu e jogou esse boato e todo mundo acreditou. Ai, fiquei chateada se foi isso. Estou decepcionada com você, Quem é você pessoa? que espalhou essa fofoca errada? Se apresente. Eu quero satisfações. Enfim, é um livro com problemas. É um livro que eu acho que não é pra todo tipo de leitor. A gente, né, fez lá no início o alerta de gatilho dele. Mas eu confesso que eu gostei muito. Não é um livro perfeito, não é o meu livro favorito da vida. Eu reconheço todos os defeitos dele. Quiser falar, Clarissa, como você pode ter gostado desse livro? Eu tô tentando aqui me justificar, mas é porque realmente é uma leitura muito instigante, assim. A história eu li do Lasher, como passatempo. Exatamente. Eu queria saber o que acontecia, sabe? E a mulher sabe escrever, eu não tenho culpa. A culpa é da Anne Rice, briguem com ela. Xinguem ela no Twitter. Xinguem ela no Twitter. E é isso. Temos um episódio. Eu tava muito ansiosa por esse episódio, porque eu queria muito falar desse livro. A gente vai ficar por aqui. Lembrem de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Nosso e-mail é estalagempodcast@gmail.com. Mandem mensagem pra gente. A gente quer mensagem de vocês. E a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau! Tchau e até a próxima!